Olá, minha gente, tudo bom? Gravando mais uma aula nossa, né? Nesse esquema de síncrona e assíncrona, a gente vai construindo esse novo formato. Enfim, vamos lá. Gente, o tema de hoje, a gente vai começar um tema hoje, né? Que seria no último capítulo que a gente ia estudar, né? De acordo com o nosso cronograma, né? Mas essas adaptações, elas estão passíveis de acontecer, né? Em todo momento do planejamento do professor, certo? Então, eu trouxe para a gente começar a primeira aula, vai dividir duas aulas, né, esse tema. A África dos grandes reinos e impérios. Tá? A gente vai entender um pouco da dinâmica desse continente vasto, grande, complexo, repleto de culturas no plural, repleto de economias no plural. Um continente, né, o maior continente do mundo, a África. Né? Então tem que ser entendida nas Áfricas, porque a África ela é muito diversa, muito complexa. E o que a gente vai trazer hoje aqui faz parte de uma perspectiva de história que se chama história decolonial. O que é uma história decolonial? Nos últimos anos, os historiadores do mundo inteiro estão começando a olhar para essas áreas periféricas do mundo, tipo América Latina, África, Ásia, né? Países e continentes que não estão nesse eixo do grande capitalismo, esses países desenvolvidos e tal. Então, estão olhando para esses lugares e dizendo assim, ó, olha só, isso aqui tem uma história própria que vai muito além da chegada dos europeus aqui. É assim que se faz e se conhece mais sobre a história da América pré-colonial. É assim que se conhece mais sobre a história da África pré-colonial, ou seja, antes da chegada dos invasores europeus. Invasores, porque essa é a palavra que se usa também, né? Você pode dizer os colonizadores, os invasores também fazem parte desse novo vocabulário para se entender, né, essa dinâmica própria que esses lugares fora da Europa, a gente desloca o olhar, né? Tira o olhar eurocêntrico, que é aquele olhar direcionado e a partir da perspectiva da Europa, e vai tentar analisar, tentar entender como é que funcionava, qual era a dinâmica desses outros espaços que são tão carentes desse tipo de análise para melhor se conhecer a sua história. Beleza? Então, uma história decolonial, uma história pré-chegada, pré-invasão, pré-colonização dos europeus. Certinho? Vamos lá. Gente, olha, eu trouxe um mapa, né, para vocês aqui. Esse mapa que eu achei fantástico. Esse mapa tá no livrinho que o professor tem. Um livrinho chamado, deixa eu ver aqui, ó, História e Cultura Afro-Brasileira. Se ligue, minha gente. Tem uma lei que foi criada em 2003, a Lei 10.639, só para vocês saberem, né, tá? Para vocês se situarem. Quanto que isso é importante. Essa lei, ela obrigou todas as escolas no Brasil inteiro a estudar a história da África e a história dos afrodescendentes aqui no Brasil. Olha só, a gente demorou séculos até entender e acampar como política pública mesmo do Estado e dizer assim, ó, a gente tem que estudar muito além dos portugueses, né? A gente tem que estudar muito além do europeu, a gente tem que estudar, né, a formação do Brasil, ela se dá nesse tripé desses três povos diferentes, né? Os africanos, os europeus e os indígenas. Então, assim, a gente, para entender a nossa identidade, para entender a nossa história, é preciso que a gente estude também a África. Para que a gente estude também os descendentes desses africanos que viveram aqui no Brasil e que formaram, faz parte do processo formativo do povo brasileiro. Certo? Então, essa lei que veio como uma forma de democratizar, dizer assim, a identidade não é só uma identidade branca, a história não é só uma história branca, a história do Brasil, ela é mestiça. Vamos usar essa palavra, tá? A história do Brasil, ela é mestiça. A história do Brasil, ela é negra. A história do Brasil, ela é indígena. A história do Brasil é branca também, tá? Então, no meio disso tudo, a gente vai atravessar o Atlântico para conhecer um pouco da história da África, porque aí vai ficar mais fácil da gente entender muitos pontos aqui da nossa história, a história do Brasil, a minha história, a sua história, tá? Vamos lá. E, só para a gente finalizar e partir para o slide, né? A história da África e a história dos africanos no Brasil e dos seus descendentes
vai muito além da escravidão, tá? A gente não pode resumir a história da presença dos africanos no Brasil só à escravidão. E a gente vai entender o porquê disso nessa aula e na próxima. Belezinha? Tranquilidade? Vamos embora, meu povinho. Povinho no sentido carinhoso, tá? Vamos lá. A África dos grandes reinos e impérios. Tá aqui o mapa da África que eu tirei desse livro. É um livro que eu gosto dele, é um livro bem didático que serve para a gente entender um pouco mais disso aí. História e cultura afro-brasileira. Vamos lá. Esse livro, ele traz um mapa da África. Talvez um mapa que não seja conhecido por muita gente. Então, é um mapa da África, né, pré-invasões, pré-chegada dos europeus aqui. E ele mostra alguns povos que existiam na África. Povos, etnias, no plural, tá? Muito se fala assim, as nações africanas. As nações foi o nome dado pelos europeus, tá? Geralmente era em um porto onde saía era uma rota escrava, aí se dava a nação fulano de tal, né? Essa palavra nação, né, no sentido, não sei se vocês já ouviram, né? Ela foi dada pelos europeus aos povos africanos. Né? Então, assim, a ideia da gente é tentar separar isso que foi feito a partir da Europa e a história que existia, que a gente pode contar da África antes da chegada dos europeus. Vamos lá para o mapa. Então, ó, a gente vai estudar, né, alguns povos, não tem condições, né, da gente, pelo menos no ensino médio, né, na verdade, nem numa graduação tem condições da gente dar conta de todos os povos, porque são muitos, são centenas, são milhares, tá? Então, a gente vai estudar alguns mais importantes, pelo menos aqueles que tiveram mais proximidade com a história do Brasil. Como, por exemplo, né, o escravo do Benin, aqui, nessa costa oeste da África. Também aqui os bantus, né, o tronco bantus, por exemplo, que a gente vai explicar o que é isso. Que saíram daqui, onde hoje é Moçambique, tá? Onde hoje é Angola. E aí a gente vai estudar, né, inicialmente, a gente vai ver vai propor uma divisão entre troncos linguísticos, mas percebam, né, que é bem complexa. E eu aponto novamente, né, dentro dessas sociedades, dentro desses povos, estava o Egito, tá, gente? O Egito, que a gente estudou lá na Antiguidade, é um povo, né, é um império africano. Quando eu tinha a idade de vocês, a gente não estudava isso. É uma pena, né? E não faz muito tempo, né? O professor não é tão velho assim. Mas é uma pena que a gente demorou tanto tempo a entender que isso é importante para nossa identidade enquanto brasileiro, para nossa visão de mundo enquanto brasileiro. O Estado é laico, então o Estado tem que olhar para várias matrizes religiosas. O Estado tem que dar voz e visibilidade a vários povos, a vários grupos étnicos, raciais, né? E os negros africanos, eles tiveram a participação fundamental na história e na construção do nosso país. Vamos lá? Então, os diversos povos, suas culturas, tradições, economia, religiosidades fazem da África um continente extremamente rico, diversificado e bastante complexo. Pensa na África, muita gente, existem alguns jornalistas que fazem pesquisa sobre isso, né? E aí onde fica a África? As pessoas inicialmente não sabem dizer onde fica a África e muita gente acha que a África é um país, né? Acha que a África, assim, existe um padrão assim do ser africano. Pá, africano é isso. Claro que existe uma coisa que liga, né, muitas culturas africanas, mas não existe um estereótipo, um padrão, tá? Por ser africano, porque a África é gigante, a África é complexa, certinho? E a gente vai entender um pouco dessa complexidade. Estudar a África é importante, inclusive, para se entender nossa identidade como brasileiro, como eu disse, né? Entender os africanos no Brasil para além da escravidão. Essa vai ser a grande proposta da gente, tá? Então, entender as culturas, religiões, costumes trazidos para o Brasil, e o Brasil aqui, né, professor? Tem que ser maiúsculo. Trazidos para o Brasil, que foram reelaborados com o contato de outras etnias. A gente vai estudar isso um pouco mais, né? Como foi que foi formatada, criada essa cultura negra aqui no Brasil, vindo gente de tantas etnias diferentes para o Brasil. Beleza? Vamos lá. As trocas culturais feitas no Brasil, ainda
A gente estuda a África com o pé no Brasil, obviamente, né? E aí a gente vai começar a falar dessa coisa do Brasil, né? Dessa influência, para depois a gente partir para a África mesmo, para a gente atravessar o Atlântico, né? Esse rio chamado Atlântico. As trocas culturais feitas no Brasil não se restringiram às comunidades africanas. Elas foram incorporadas ao modo de ser brasileiro, ao nosso vocabulário, à nossa sonoridade linguística. A música tem muito de influência americana na nossa cultura, na nossa música, no nosso jeito de ser. Os africanos e seus descendentes criaram expressões culturais novas que deram origem, por exemplo, ao samba, à capoeira, ao candomblé, às congadas, é uma manifestação social, religiosa africana, né? Elaborada e reelaborada no Brasil, ao maracatu, que é um grande símbolo de resistência da cultura negra, né, aqui no Brasil, que tem suas origens aqui no Brasil, né? O maracatu é uma reelaboração de uma cultura africana pensada e recriada aqui no Brasil. Né? Então, são manifestações culturais importantíssimas que a gente tem no Brasil e contribuições também desses povos, no plural, africanos, de várias etnias africanas aqui no Brasil. Beleza? Então, são parte sim da nossa identidade e constitui a cultura afro-brasileira. A gente chama da cultura afro-brasileira no Brasil. Então, você tem a cultura afro-americana. Quando você vai, por exemplo, falar, né, dos Estados Unidos, a gente fala cultura afro-americana, né, que a experiência dos negros, né, a experiência negra nos Estados Unidos, ela tem suas peculiaridades em relação ao Brasil. Então, existem outros formatos, outras formas de elaborações e reelaborações culturais e religiosas, enfim. Mas aqui no Brasil a gente chama de cultura afro-brasileira, a cultura africana nascida, criada, gestada, elaborada e reelaborada no Brasil. Certinho? Vamos lá, crianças! Então, para entender a composição dessa identidade, é importante também compreender a história da África, suas histórias, no plural, sempre no plural. E aí, primeiro, antes de falar de suas histórias, vamos falar sobre o olhar europeu. Esse olhar tão perigoso e que pode, às vezes, né, condicionar muito o nosso olhar, o olhar ocidental para a África. Se liga. Eu botei aqui, né, o Espelho Bárbaro, porque tem um livro chamado A História, a Europa Diante do Espelho. Ela vai dizer como foi que se deu a construção da Europa, né? Então, a identidade faz parte do que eu sou e do que eu não quero ser, né? Do que eu olho para o outro e me reconheço, ou me elaboro, relaboro. Então, a Europa, né, tem uma parte do livro que o historiador vai dizer o seguinte, né, que a Europa olhou e encontrou alguns espelhos distorcidos, disformes do que ela não queria ser, e chamou de outro. Né? E um desses espelhos foi o espelho bárbaro. Então, dentro desse espelho bárbaro, seria desde lá da Grécia antiga, né? Então, olha os povos não gregos, não romanos, a gente vai estudar isso, né? E taxam eles como bárbaros. A mesma forma é como chega quando a Europa começa a ter conhecimento, né, da África, da América, né? Então vai olhar o outro como o bárbaro. Eu sou civilizado, eu sou a verdadeira civilização e ele não. É o errado, é o torpe, é o que a gente não quer ser. É o que tem que ser mudado para ficar igual a gente, né? Então, a essa visão de mundo a gente dá o nome de eurocentrismo, que é o olhar focado, baseado na experiência da cultura europeia, certo? É isso que a gente não quer estudar em relação à África. A gente quer, é importante dizer o que é o eurocentrismo para a gente não cair nisso aí, tá? E aí a gente vai tentar entender a África sobre outro aspecto, sobre a África, se assim a gente pode falar, pela própria África, tá? Então, isso gera, né, gente, um preconceito em relação aos africanos. E tudo aquilo que vem da África se gera um preconceito. A gente é um país, né, de base, nós brasileiros somos um país que temos, né, em população muito grande entre pardos e pretos. Então a gente tem uma população muito grande que é afrodescendente. E mesmo assim, contraditoriamente, somos um país extremamente racista. Ou não contraditoriamente, né?
A gente vai ver que o processo colonizador ele foi muito duro com a cultura, com os povos africanos e seus descendentes no Brasil. Mas enfim, então isso, esse olhar, esse espelho bárbaro, né? A Europa olha para a África e vê aquilo que ela não quer ser, né? Taxa como bárbaro, errado, torpe, diabólico até, tá certo? Então o nome disso é o eurocentrismo, tá? Então a visão de mundo baseada na Europa. Aí eu trouxe aqui uma imagem, que é uma imagem medieval. Que eu botei aqui, ó. Na Idade Média, as figuras demoníacas eram representadas pela pele negra. Então tem muito estigma em relação a ele. Se a gente olha com esse olhar eurocêntrico, né? Então existe um preconceito muito forte. Existe um modo muito preconceituoso de olhar para as etnias negras, para o povo e tudo aquilo que vem da África. Tá certo? Isso é uma coisa construída, tá, gente? E tem base nesse eurocentrismo, tem base nesse ideal branco. A gente vai estudar isso quando a gente já começa a estudar isso, né? Mas quando a gente for ver o processo de colonização no Brasil, né? Estudar um pouco mais a escravidão, né? A história e cultura afrodescendente, a gente vai entender um pouco mais disso aí. Beleza? Mas isso é um processo de construção. Essa coisa do negro, essa aversão, então, esse olhar, esse espelho do que a gente não quer ser em relação ao negro, é uma coisa construída pelos brancos europeus. Certo? Então, até o século XV, os europeus conheciam apenas os territórios localizados acima do deserto do Saara. Né? Então, ó, só para a gente se ligar aqui, o mapa da África, né? Então, essa parte aqui é um grande deserto, né? O deserto do Saara, que pega da costa leste a oeste. Então, até o século XV, os portugueses e os europeus conheciam só essa parte norte da África. A parte sul não era muito conhecida, né? Então, esses contatos eles começaram a se refinar a partir do processo de expansão marítima e comercial entre que a Europa vai passar e vai contornar. A gente vai estudar isso aqui, tá? Na terceira unidade a gente vai estudar isso. E a Europa começa a ir mais além, né, contornando toda a costa oeste, chegando à costa leste africana, tá? E aí vai se conhecer mais da Europa e vai ser outro processo de outro contato que vai ter com esse continente. Beleza? Então, voltando para onde a gente parou, né? E agora sim, os principais reinos africanos. Outro mapa que eu trouxe aqui, né? Esse estudo da África pré-colonial, a gente estuda, né? A gente entende que é entre os séculos 9 e 19. Mas, professor, não tiveram muito vários reinos africanos antes disso? Lá na Antiguidade, tiveram. Tiveram, inclusive o Egito, né? Que tem, ó, né? Mais de 2000 anos antes de Cristo, já tinha um grande reino africano que era o Egito, né? Existiam outros, mas do que a gente entende como história pré-colonial, a gente dá, pelo menos, né? Que alguns historiadores falam, né, pra gente, desse período de tempo aqui, desse lapso, desse inteirinho, né? Do século 9 ao século 19. Então, se liga só, gente. Então, para dividiremos em dois grandes grupos linguísticos. Os bantus, essa parte aqui, mais ao sul, e os sudaneses, essa parte aqui, abaixo do deserto do Saara. Então, professor, então tinha os povos bantus e os sudaneses. Não, tinha uns povos que tinham uma base linguística bantu e outros vários povos de base linguística sudanesa. Era tipo assim, ó, o português, por exemplo, a base linguística portuguesa é o latim, a origem latina. Assim como o português tem o espanhol, o francês, o italiano. Então, as línguas de base latina, tem vários. Né? Os povos de origem latina, beleza? Então, os povos de origem, né, base linguística, bantus e sudaneses. E dentro desses povos aqui, a gente vai escolher alguns, né, que são os que a gente entende como os mais importantes para a gente entender um pouco dessa dinâmica. Certinho? Vamos lá. A região do sul, conhecida como Sudão, terra de negros. Então, grandes reinos que surgiram, né, ao sul do deserto do Saara, que foram constituídos graças ao rico comércio transsaariano. O que é transsaariano? São comércios, né, que cortam o deserto do Saara, que estão ali margeando o deserto do Saara, certo?
transsaariano. Certinho? Então, o reino de Gana, tá errado aqui, tá, gente? Reino de Gana não. Reino de Gana. Então, na área onde hoje se situa o Mali e o sul da Mauritânia, tá aqui no mapinha, se desenvolveu a partir do século III, graças ao comércio com árabes e genoveses. Genoveses, gente, lá da Itália. Perceba, né? Então, essa galera, ela negociava, né, esse comércio transsaariano dentro do governo do deserto de Saara e também para além do deserto de Saara. Beleza? Então, se desenvolveu e teve como apogeu político entre os séculos 7 e 11. Tá aqui, ó, o reino de Gana. Beleza? Então, costa oeste, né? Costa oeste da África. Conhecida pelos colonistas como Terra do Ouro, por conta da sua abundância em ouro. Entre as cidades do reino destacaram-se a capital Cumbi, Salé e outra cidade, Aldagoste. Desculpa, tá, gente? Porque é meio complicado de falar. Uma das principais centros do comércio saariano, né? Dentro do Saara. O Islã, a gente vai estudar isso também quando a gente for estudar a civilização árabe, né? Civilização islâmica, muçulmana. O Islã, nessa parte norte, gente, e nessa parte também um pouco abaixo do deserto Saara, tem uma influência muito forte, tá? Porque essa parte, até hoje, né, a parte norte do continente africano, ela predomina a religião muçulmana, né? O islamismo, né? O Islã ou o islamismo é uma religião fundada por Maomé, a gente vai estudar isso, tá? É de base monoteísta, né? Assim como o judaísmo, o cristianismo, né? Então, o Islã, o ressentimento berbere, né? Que são os povos comerciantes mais autônomos e não tinha essa caracterização de fixação da terra, né? Então, os berberes. Então, diante desse impasse, essa influência islã e de revoltas com os berberes, o reino mergulhou em um conflito étnico até o século XIII, quando foi incorporado pelo reino do Mali, que é outro grande reino que fica nessa posição. Tá aqui o reino do Mali, percebe, que é o reino de Gana e mais um pouco, até pegando uma costa, né, aqui perto do litoral e mais para dentro. Desenvolveu-se entre o século XIII e XVI e teve a hegemonia do rio Níger. Tá aqui o rio Níger. A gente viu quando a gente estudou Egito, Mesopotâmia, a importância, né, do rio para o florescimento de grandes civilizações. Então na África não é diferente, né? E outra coisa, né, gente? Quando a gente pensa em África também, tem estereótipo de todo tipo da África, né? Então, imagina-se que a África toda seja um deserto, né? Então, a gente... Opa, minha bateria está acabando. Um minutinho. Pronto. Prontinho. Desculpa. Então, você tem, né? Esse estereótipo também que a África é tudo seco e tal. Mas a África tem uma floresta equatorial imensa, né? No coração da África, que é uma floresta equatorial muito parecida, por exemplo, né, com a floresta amazônica. Né? A África tem vários domínios geomorfoclimáticos, né? Por conta do seu tamanho e da sua dimensão e da sua localização. Tá? Então, as cidades mais conhecidas no Reino do Mali, a cidade de Gao, Djenné e Timbuktu. Eu chamo a atenção para Timbuktu. Tornaram-se importantes centros mercantis e políticos do Reino do Mali. Timbuktu, há historiadores que dizem, né, que pesquisam, que em Timbuktu foi uma das primeiras grandes universidades do mundo, lá na África, dentro do Reino do Mali. Era um dos principais pontos culturais e religiosos do continente, graças a vastas bibliotecas, madrasas, que são centros de estudo, né, com base no Islã, e mesquitas. Em Timbuktu era uma cidade extremamente cultural, uma sociedade que convergia, né, vários estudiosos, vários estudantes da África inteira e até de fora da África. Ponto de encontro de poetas, intelectuais e artistas da África e do Oriente Médio. O mais rico reino da África Ocidental durante 2 séculos. Então, a gente está falando de um império que foi rápido, um império que foi
muito efêmero, está falando de 2 séculos de império, é muito tempo, né? Então, o Mali, e depois disso ele foi incorporado pelo Império Songhai. O Império Songhai, que ampliou ainda mais aquela região aqui do Mali, né? Então pega a posição geográfica muito parecida, né? Desenvolveu-se em torno das cidades de Gao, cidade lá do Mali, né? Foram atraídas pelas riquezas das cidades de Mali, do reino do Mali. Forte centralização política em torno do imperador. É uma característica do Império Songhai, né? Que tem uma forte centralização política, diferentemente de outros reinos, né? Lá existia um imperador e essa posição do imperador recebia o nome de Askia. Então, o imperador que tinha fortes domínios. Era tipo, não era como o faraó, obviamente, né? É uma peculiaridade muito grande, né, em relação ao Egito, né? Mas essa coisa da centralização política forte, né? Vamos dizer assim, como se fosse um faraó, tá? Porque ele mantinha esse poder extremamente centralizado. E se a gente compara outros reinos dessa época, outros reinos que foram incorporados como o Mali, né? Você tem essa diferença. O imperador aboliu o privilégio da nobreza africana e contratou intelectuais das universidades da região. Olha só, né? A gente está falando de produção intelectual da África. Essa coisa toda que a história durante muito tempo negou, certo? Digenei e Timbuktu passaram a abrigar milhares de estudantes. Milhares. Foi ampliado isso aí. No entanto, o Império Songhai, diferentemente de outros impérios sudaneses, foi o que teve menor tempo. Então, apesar do grande desenvolvimento, durou menos do que os seus antecessores. Isso motivado por disputas internas e invasões. Tá certo? Os reinos iorubás. Gente, os reinos iorubás, eles estão nessa localização aqui, né? Então você tem aqui, por exemplo, o Songhai, ele pegar essa parte aqui em cima. Os iorubás era mais embaixo aqui, onde hoje é o Benin, né? Então são reinos, o povo iorubá já compartilhavam línguas e culturas semelhantes e habitavam a região sudoeste da atual Nigéria. Então são vários povos, né, de culturas diferentes, né, que o jeito de organização política é diferente, sociedades tipicamente urbanas com economias diversificadas e ofícios especializados. Criaram microestados e reinos, pequenos reinos. Com destaque aqui, né, o reino de Ioió, né, e o Ifé, que são... e dessa região aqui, gente, muitos escravos dessa região, muita gente dessa região foi comercializada e foi vendida nesse comércio transatlântico, que a gente vai estar na próxima aula, né? Esse comércio transatlântico, essa invenção europeia, onde se compra, se captura, se incentiva a captura, se incentiva a escravidão na África para fornecer essa matéria-prima, essa mão de obra, né? Matéria-prima não, essa mão de obra para a colonização da América, certo? Eu estou falando de América, mas alguns escravos também saíram, né, para ilhas e também para a própria Europa, né? E também a gente vai ver também que teve outras modalidades de escravidão, né? Tem a escravidão árabe. Enfim, próxima aula. Observação, botei aqui, né? Os orixás, né, que são divindades do candomblé, da religião Umbanda, que são religiões de matrizes afro-brasileiras, né? Os orixás, elas são divindades da mitologia, da cultura, faz parte da cultura africana, que se popularizaram no Brasil e que são de origem iorubá. São de origem desses povos, certo? Percebe, né? Então, esses povos saíram, grande parte dos escravos que saíram do Brasil saíram daqui, né? De onde tinham os povos iorubás. Então, a religiosidade foi junto, a cultura foi junto, né? E atravessou o Atlântico e chegou aqui no Brasil e teve essa reelaboração, essa reconstituição, né? Do mundo, da cosmologia africana no Brasil. Isso é muito importante, isso é chave para a gente entender vários outros assuntos de história, tá? Beleza? Do Brasil. Então é isso, né? Então essa primeira parte foi para a gente entender essa importância do estudo da África no nosso ensino médio.
E para a gente entender, né, muito das dinâmicas que a gente vai construindo aqui para estudar os povos e cultura negra no Brasil. Tá certo, gente? Anota aí, faz aquele velho fichamento, como de praxe toda aula a gente faz. Anota as palavras-chave, palavras que você não entendeu, você anota, bota lá, né, no dicionário histórico, bota o significado dessa palavra. É muito importante que a gente tenha um vocabulário bacana para a gente ir construindo essas novas ideias, tá certo? Inclusive é importante para tudo, inclusive para a sua dissertação, para a sua redação lá no Enem. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Continuidade com os reinos, o reino do Congo, como esse grande representante dos povos dos Bantus, né? Dos Bantus não, professor, é dos Bantus mesmo, dos Bantus. Beleza? A gente vai dar continuidade a isso e falar um pouco sobre escravidão africana, escravidão árabe e escravidão transatlântica. Vai diferenciar e vai caracterizá-las. Certinho? Um grande abraço e até a próxima aula, gente.